Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos com mais um estudo da série Discipulado e hoje com o tema A Casa de Deus na Terra. Já é o nosso 10º estudo. Antes de nós estudarmos a palavra, vamos orar? Oremos. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por mais esse privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Nesse momento, fale conosco, fale comigo, fale com essa pessoa que irá ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha nos dar o discernimento para que nós possamos entender não o que o homem irá falar, mas sim o que o Senhor irá falar para cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje estamos com mais um estudo da série Discipulado, Como eu disse, hoje com o tema A Casa de Deus na Terra. Deus, ele tem uma casa aqui na Terra. E qual seria essa casa? Hoje nós iremos aprender. Algumas pessoas lutam muito para ter uma casa, não é verdade? Hoje é o desafio do brasileiro. A luta do brasileiro hoje é para ter uma casa própria, E quando conseguem, sente uma grande satisfação. A casa é o lugar onde a família partilha os melhores momentos da vida. Olha aí, você sabia que Deus também tem uma casa na terra? A casa de Deus na terra é o lugar onde a família cristã cresce. No quê? No relacionamento com Deus e com os semelhantes. É o lugar onde encontra conforto. Olha aí, espiritual, conforto espiritual. Conhecimento do plano de Deus para a sua vida. E encontra amor e amizade. A igreja é a casa de Deus aqui na terra. A Bíblia nos conta sobre a origem da igreja e nos ajuda a identificar a verdadeira igreja, Então, Deus, ele tem uma casa aqui na terra e essa casa é o quê? É a igreja, A igreja é a casa de Deus aqui na terra. E como nós podemos identificar a casa de Deus aqui na terra? Como nós podemos identificar que de fato aquela é a casa de Deus? Nós iremos aprender um modelo hoje, o modelo da igreja do Senhor aqui na terra. Quem fundou a igreja cristã? Há um impasse hoje no mundo religioso de que a igreja ela foi fundada por homens, Muitos dizem que a igreja ela foi fundada por homens. A igreja ela não foi fundada por homens. Segundo a palavra de Deus, a igreja ela foi fundada pelo próprio Deus. Isso está registrado lá em Mateus 16, o verso 16 a 18. Vamos ler juntos? Olha o que diz lá. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado, que quer dizer feliz, és Simão Barjonas, que era o nome de Pedro. Antes de ser transformado em Pedro, o nome de Simão não era Simão Pedro, era Simão Barjonas. Aí Jesus troca para Simão Pedro, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi pessoas que tu revelaram essas coisas, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, olha aí, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender um pouco isso daqui, Jesus ele está com seus discípulos e aí eles começam, foi a missão dos 70, eles começam ali a fazer vários tipos de proezas, começam a curar, começam a fazer milagres em nome de Jesus, e aí as pessoas começam a falar: olha, tu és Elias, olha, tu és Moisés, começa a indagar. E aí Jesus, ele reunido com seus discípulos, pergunta: as pessoas
disseram isso de mim. E vocês? O que é que vocês falam de mim? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro, o mais ignorante da turma, né? Sempre tem um, né? O mais ignorante da turma diz assim: Tu és o Cristo, ele afirma, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim para ele: Pedro, ou seja, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Ou seja, ele não chamou de Pedro, ele chamou de Barjonas, que era o nome original de Pedro. Ele disse bem-aventurado, que quer dizer feliz, Simão Barjonas. Estas coisas quem tu revelou não foi sangue e carne, ou seja, não foi o ser humano, mas foi meu Pai que está no céu. E aí Jesus, ele troca o nome de Simão Barjonas para Simão Pedro. E essa palavra Pedro, no original, quer dizer pedregulho, ou seja, é uma pedrinha pequena, é uma pedra pequena. Essa palavra Pedro, você pode pegar no original, quer dizer pedregulho. Ou seja, se você for ver um pedregulho é uma pedrinha pequenininha. É uma pequena pedra, não é uma grande pedra, é uma pequena pedra. E aí Jesus, ele continua, ele dá uma autoridade para Pedro, ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Preste atenção que Jesus fala, a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é que muitos acham que por essa afirmação o fundador da igreja foi Pedro. Não, Pedro, ele não é o fundador da igreja. Quem funda a igreja cristã é Cristo. Por isso ela é chamada de igreja cristã. A primeira igreja foi a igreja cristã, a igreja dos apóstolos. Por isso que muitas pessoas afirmam igreja apostólica. Por quê? Porque ela vem da origem dos apóstolos. Mas quem foi que reuniu os apóstolos? Foi Cristo. Na verdade, Jesus, ele chama 12 homens e ali ele forma a sua igreja. Ou seja, quem fundou a igreja cristã foi o próprio Cristo. Daí vem a palavra cristã. Por quê? Porque vem de origem de Cristo, o fundador da igreja. Mas aí algo que não quer calar. Mas por que Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Veja bem, Jesus, ele iria para o céu. Jesus, ele iria retornar para o céu. E ao retornar para o céu, ele tinha que deixar um representante aqui na terra para liderar a sua igreja. E essa pessoa foi Pedro. Pedro foi a pessoa que foi o líder da igreja, depois de Cristo foi o líder da igreja aqui na terra. Pedro, ele teve essa autoridade para liderar e não para fundar a igreja, para liderar. Veja bem a diferença, liderar e fundar. Pedro não foi o fundador. Jesus, ele deixou para liderar a igreja, porque a igreja precisava avançar. A igreja, ela precisava prosseguir aqui na terra. Cristo, ele começa o trabalho, ele funda a sua igreja, só que ele tem que retornar para o Pai. Ele tem que voltar para o Pai. Ele já tinha dito aos seus discípulos, ele já tinha predito isso aos seus discípulos. E aí ele tinha que escolher alguém para liderar a igreja dele aqui na terra. E essa pessoa foi escolhido, Pedro. Por isso que ele diz Pedro. E por isso que ele afirma para Pedro, ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por isso que Jesus fala: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por isso que ele diz minha. Essa afirmação minha dá autoridade que foi o próprio Cristo que fundou a sua igreja. Então quem foi que fundou a igreja de Deus? Quem foi que fundou a igreja cristã? Foi Jesus. Por isso vem a palavra cristã, porque Jesus foi aquele que originou, aquele que fundou, aquele pioneiro da sua igreja foi o próprio Cristo. Amém? Em quem a igreja está alicerçada? A igreja está alicerçada em quem? Se a palavra, se Jesus tivesse, como é que eu posso dizer? Perdão, se Pedro fosse o fundador da igreja, a igreja, na verdade, ela era para ela estar alicerçada em quem? Em Pedro. Mas vamos ver o que é que a palavra de Deus ela nos diz. Lá em Efésios, capítulo 2, o verso 20, olha o que Paulo fala. Edificamos sobre o fundamento, olha aí, dos apóstolos. Ou seja, quem é o fundamento dos apóstolos? Paulo vai dizer, dos apóstolos e dos profetas. Quem é o fundamento? Fundamento, queridos, é a base.
Quem é a base dos profetas? Quem é a base dos apóstolos? Foi aquele que chamou, foi aquele que arregimentou, na verdade, tanto os apóstolos como os profetas. E quem essa pessoa é? Paulo continua dizendo sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Amém? Então a igreja ela está alicerçada em quem? Em Cristo, porque Cristo, ele é o fundador da igreja. Jesus, ele funda a sua igreja e ensina aos seus discípulos a sua doutrina. Esse ensinar a sua doutrina, ele está alicerçando. Então, por isso a igreja ela está alicerçada na doutrina de Cristo. A doutrina ela não é do pastor, a doutrina ela não é de uma igreja, a doutrina ela é de Cristo. E nós encontramos aonde a doutrina de Cristo? Na sua palavra. Na sua palavra. Como a igreja de Deus ela é organizada? Quais os dons que Deus dá ou deu para os seus dirigentes, para os seus apóstolos, ou seja, para as pessoas que foram chamadas para o ministério? Quais foram os dons que Jesus deu para essas pessoas? Lá em Efésios, no mesmo Efésios, só que no capítulo 4, verso 11 e 12, Paulo ele faz uma lista de dons que Deus ele derramou sobre a sua igreja pelo ministério do Espírito Santo. E aqui nós iremos ver, e ele mesmo concedeu um para apóstolos, olha aí, outros para profetas. Então grave aí, os dons que foram dados à igreja: apóstolos, profetas, outros para evangelistas, veja bem, né? Vamos lá, apóstolos, profetas, evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vista ao quê? Jesus ele deu esse dom para quê? Esses dons serviriam de quê? A própria Bíblia nos responde: para aperfeiçoamento dos santos. Santos quer dizer separado. Jesus ele separa um grupo de pessoas e ali ele designa dons. Ele chama uns para ser apóstolos, outros para pastores, chama uns para serem profetas, outros para serem evangelistas, né? Outros para serem mestres. Só que Jesus ele tem uma finalidade, ele tem em vista algo para a sua igreja, ele tem em vista uma bênção para a sua igreja. Que bênção seria essa? O aperfeiçoamento dos santos, ou seja, daquelas pessoas que foram separadas para o ministério. Eles seriam aperfeiçoados através desses dons, através da pessoa do Espírito Santo. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Para o quê? Para a obra de quem? Para a obra do Senhor. Para a obra do Senhor. Para a obra do Senhor. E para a edificação do corpo de Cristo. Jesus ele designa esses dons através da pessoa do Espírito Santo para que a igreja fosse aperfeiçoada e para que a igreja fosse edificada, em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Quais as características da igreja verdadeira? Lá em João, no capítulo 13, o verso 15, a primeira característica: que exemplo a igreja deve seguir? Qual é o exemplo que a igreja deve seguir? Será que é o exemplo de Pedro? Será que é o exemplo de Paulo? Será que é o exemplo dos profetas? Qual é o exemplo que a igreja deve seguir? Será que é o meu exemplo? Será que é o exemplo do meu pastor? Será que é o exemplo do seu pastor? Será que é o exemplo de algum presidente de alguma missão, de alguma associação? Será que é esse exemplo que a igreja deve seguir? Segundo a palavra de Deus, João 13,15, a palavra de Deus ela nos diz: porque eu vos dei o exemplo. Jesus está dizendo isso, para que como eu vos fiz, façais vós o quê? Vós também. Ou seja, Jesus ele diz assim, o próprio Cristo diz: porque eu vos dei o exemplo que nós temos, querido, que seguir o exemplo de Cristo. Sabe por que Jesus se batizou? Batismo quer dizer remissão de pecado. Jesus não tinha pecado, mas sabe por que Jesus se batizou? Para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo.
Na Santa Ceia, Jesus não precisava ceiar, mas Jesus ele ceiou. Jesus ele não precisava lavar os pés dos seus discípulos, porque ele era o mestre, mas ele lavou. Sabe por quê? Porque a lavação dos pés no rito da Santa Ceia, ela simboliza um ato de humilhação. Jesus não precisava se humilhar de nada. Jesus não precisava reconhecer nada, porque Jesus era uma pessoa sem pecado. Mas sabe por que Jesus fez isso? Para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. Sabe por que Jesus guardou o sábado? Para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. Sabe por que Jesus foi fiel ao Senhor? Para nos dar o exemplo. O exemplo que eu e você devemos seguir. O exemplo que a igreja deve seguir é o exemplo de Cristo. Por isso que Paulo ele afirma: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Amém? Primeira característica da igreja verdadeira: essa igreja deve seguir o exemplo de Cristo. Segunda característica da igreja verdadeira de Deus aqui na terra é Apocalipse capítulo 12, o verso 17 diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. A igreja verdadeira ela deve guardar os mandamentos de Deus. Sim, irmão, mas eu guardo os mandamentos. 9. Irmão, eu guardo os mandamentos. 8. Devemos guardar os 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, Tiago, no capítulo 2, o verso 10, Tiago diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Então não devo guardar 8, eu não devo guardar 9, mas eu tenho que guardar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Isso não é coisa de igreja, queridos. Isso não é ensino de igreja, isso não é doutrina de igreja, isso é a palavra de Deus. O próprio Jesus disse na sua palavra: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe qual é a forma que eu amo a Jesus? Guardando os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos. E agora aqui o próprio evangelista João em Apocalipse está dizendo aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Segunda característica da igreja de Deus, ela guarda os mandamentos do Senhor. Primeira característica, segue o exemplo de Cristo. Jesus guardou os mandamentos. Ele mesmo disse lá em João 15, o verso 10, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ele disse: vocês têm que guardar os meus mandamentos para que vocês possam permanecer no meu amor. Jesus ele deixou o exemplo, Jesus ele guardou os mandamentos de Deus. Então a igreja verdadeira ela segue o exemplo de Jesus e guarda os mandamentos do Senhor. E guarda os mandamentos do Senhor. Agora alguém pode me dizer assim: mas esse mandamento tem a guarda do sábado. Jesus não guardou o sábado. Quem te disse que Jesus não guardou? Lá em Lucas 14, verso 16, Lucas 4, verso 16, a Bíblia é bem clara de dizer: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga, ou seja, na igreja. Ele entrou na sua igreja como era de costume. Costume não é algo que você faz uma vez. Costume é algo que você faz várias vezes, rotinariamente, É algo que você faz constantemente, a todo tempo. Isso é costume. Então Jesus, ele guardava o sábado constantemente, não foi só uma vez. E alguém pode dizer: mas Jesus só foi esse dia. Não foi só esse dia. A Bíblia fala como era o seu costume. Todos os sábados Jesus estava na sinagoga. E qual era o propósito? A Bíblia fala: ele se levantava para ler as Escrituras, para ensinar as Escrituras. É isso que a gente faz também no dia de sábado. Nós devemos ensinar as Escrituras, devemos aprender as Escrituras. É isso que nós devemos fazer. Nosso maior exemplo fez. E eu e você devemos fazer. Será que a gente deve ser omisso? Será que nós devemos ser diferente daquele que é o nosso exemplo? Claro que não. O exemplo da igreja é Cristo. E o próprio Cristo guardou os mandamentos do Senhor. Primeira característica da igreja de Deus: segue o exemplo de Cristo. Segunda característica da igreja do Senhor: guarda os mandamentos. Terceira e última característica da igreja do Senhor. Apocalipse 19, o verso 10 nos diz assim, que o que é o testemunho de Jesus para a igreja? A Bíblia é bem clara em dizer que a igreja
A segunda característica, guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus, a própria Bíblia afirma, a própria Bíblia responde. Está lá em Apocalipse 19:10, diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, Deus ele levanta apóstolos, Deus ele levanta profetas ao decorrer da história. E esses profetas, eles são considerados o espírito de profecia, o espírito da profecia. Ou seja, esses homens eles eram chamados para o ministério profético e ali eles falavam em nome de Jesus, eles falavam em nome de Deus para uma classe de pessoas. Esse é o espírito de profecia. A igreja de Deus ela precisa, se você for pegar em todos os tempos, todas as igrejas que eram do Senhor, elas tinham espírito de profecia, elas tinham profeta no meio deles. Ezequiel, Jeremias, Isaías, Abacuque, Joel. Esses são o espírito da profecia. Ezequiel, Miqueias, Ageu, Malaquias, Daniel. Eles eram o espírito da profecia. Em cada época, a igreja de Deus tinha uma pessoa que representava o espírito da profecia. O ministério profético foi um ministério que o próprio Cristo, isso não foi, preste atenção no que eu vou te dizer, isso não foi criado por igreja, isso não foi criado por pessoas, ou não foi criado por movimentos, tá? Isso foi criado pelo próprio Deus. Deus ele levanta tanto o homem como uma mulher. Vocês querem um exemplo? Ana foi uma profetisa. Miriam, Débora foi uma profetisa. Deus ele levanta profetisas no seu meio. Deus ele levanta profetisas. Assim como ele levanta profeta, não importa se é homem ou é mulher, mas ele levanta, porque Deus ele institui um dos dons da igreja do Senhor aqui na terra. É o ministério profético. Ele levanta um profeta, ele levanta uma profetisa, ele levanta. Deus ele levanta. E quem somos nós para questionar? E quem somos nós para reivindicar alguma coisa de Deus? A palavra de Deus ela é bem clara, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, o verso 20. Crer no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe por quê? Porque Deus ele institui o ministério profético dentro da sua igreja para quê? Para um só propósito, queridos. Para a edificação. Edificação quer dizer para o crescimento da igreja do Senhor aqui na terra. Terceira e última característica da igreja do Senhor. Deus ele tem um ministério profético. Não importa se é por homem ou por mulher. Deus ele tem um ministério profético. Deus ele levanta. Em cada época Deus ele levantou um profeta ou uma profetisa. Eu e você não devemos questionar. Eu e você só devemos crer, como a palavra disse lá em 2 Crônica. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe por que hoje a gente não prospera, querido? Porque a gente não crê no Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus fala, crer no Senhor Jesus e estareis seguros, é porque tudo que Deus fala é certo. Tudo que Deus fala, nada dá errado. Tudo que Deus fala é para o nosso bem. Tudo que Deus fala é para o nosso sucesso, é para o nosso êxito, é para o nosso bem-estar. É por isso que a palavra de Deus ela é bem clara em dizer, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Se nós crermos no Senhor, nós estaremos seguros, nós não iremos errar. Nós não iremos ter dúvida. E eu não tenho dúvida que a minha igreja, para a honra e glória do Senhor, ela tem um ministério profético, ela tem um espírito de profecia.
E Deus, através da pessoa de Ellen G. White, ele levanta esse ministério profético. E ali Deus ele envia as mensagens dele, através do ministério dela, para a edificação da sua igreja aqui na terra. Para a sua igreja venha a ser educada, para que a sua igreja venha a ser ensinada, para que a sua igreja venha a ser guiada, não pelos ensinos dela, mas pelos ensinos do Senhor. Assim como o Senhor usou os profetas para que alertasse as nações, a nação israelita no passado, e eles não deram ouvido, Deus também ele levanta uma profetisa no meio do povo para nos alertar dos acontecimentos vindouros. Mas isso cabe, querido, somente a mim e a você aceitar. Jesus ele acabou de dizer através da sua palavra, ele disse: crer no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Terceira característica da igreja de Deus aqui na terra, tem um testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Deixa eu te falar uma coisa. É interessante, olha como a palavra de Deus ela é tão tremenda, a palavra de Deus ela é tão fácil de nós entendermos. O testemunho é alguém que dá testemunho de alguém, ou seja, os profetas davam testemunho de Deus no passado. Eles diziam: olha, assim diz o Senhor, é o Senhor que está falando essa palavra, não é eu, é o Senhor. É por isso que se você for pegar... Eu faço esse desafio para você, eu faço esse desafio nesse momento para você. Pegue o livro do Antigo Testamento, os livros proféticos do Antigo Testamento, pegue os profetas do Antigo Testamento e veja que antes deles falarem alguma coisa, eles diziam: assim diz o Senhor. Eles nunca diziam: assim diz eu, é eu que vim com essa mensagem. Não, eles diziam: assim diz o Senhor. Por quê? Porque eles estavam dando o testemunho, sabe de quem? De Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é tremenda, a palavra de Deus ela é bem clara. Lá em Amós, no capítulo 3, verso 7, eu até me arrepio, eu fico arrepiado nesse momento, sabe, com a presença do Espírito Santo. Eu fico emocionado agora, sabe, com essas palavras, porque é tão fácil de nós estudarmos a Bíblia, queridos. Só que infelizmente a gente fica preso a tradições, a gente fica preso a homens, às vezes a gente fica preso a alguma ideia ou alguma ideologia. Nós não temos que ficar preso nisso, temos que ficar preso somente na palavra do Senhor. Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo, mas prisioneiro num bom sentido, prisioneiro em fazer as coisas boas, em fazer aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Agradável aos olhos do Senhor. E lá em Amós, capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus diz assim, que antes de Deus revelar alguma coisa ao ser humano, primeiro ele se revelava o seu segredo aos seus servos, os profetas. Louvado seja Deus por isso. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Antes de Deus revelar alguma coisa para a humanidade, ele se revelava com seus profetas. É por isso que a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, porque quem dava testemunho de Jesus era o profeta. Quem dava testemunho, ou quem dá testemunho de Deus é os profetas. E Deus se comunicava primeiro com os profetas, para depois os profetas ser um porta-voz. E a palavra profeta no original grego quer dizer porta-voz. Era uma pessoa que transmitia ou transmite uma mensagem para uma determinada pessoa ou para uma determinada classe de pessoas. Louvado seja Deus por isso, isso é tremendo. E a igreja de Deus no último dia se manifestaria no meio do seu povo. No meio do seu povo, ou um profeta ou uma profetisa. E Deus levanta uma profetisa para guiar a igreja de Deus no caminho onde não se deve andar. É bem verdade que Deus, ele poderia se revelar conosco, é bem verdade. Você poderia dizer: irmão, mas tem a Bíblia, mas nem tudo. Desculpa eu estar te falando isso. Deus tem coisas que Deus ele não vai nos revelar aqui na terra, mas Deus ele vai revelar o que? No céu. Está lá em Deuteronômio 29, verso 29. Mas tem coisas que Deus ele precisava se revelar ao ser humano. Deus ele precisava orientar o ser humano, orientar a sua igreja aqui na terra. E Deus ele usa o ministério profético. Você poderia dizer: mas Deus não poderia colocar tudo na Bíblia? Poderia, queridos. Poderia. Assim também como ele poderia colocar tudo nos seus manuscritos. Só que antigamente ele não fazia tudo isso. Deus ele sabe da forma que ele age.
Deus ele escolhe uma pessoa no meio do seu povo para que aquela pessoa ali ela fale em nome do Senhor, fale com autoridade, fale com eloquência em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos. Que possamos ser temente ao Senhor. E a terceira e última característica que eu falei para vocês é o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, o ministério profético que iria se levantar, que Deus iria levantar no meio do seu povo nos últimos dias. Identificando a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo aqui na terra. A igreja verdadeira possui a fé em Jesus. Primeira característica, eu e você devemos crer em Jesus, devemos ter fé somente em Jesus. Segundo, a igreja de Deus deve guardar os mandamentos do Senhor. Acabei já de falar para você. Terceiro, a igreja de Deus ela tem a manifestação visível do espírito de profecia. Já expliquei para você o que é isso. Quarto, a igreja do Senhor ela respeita o santo sábado como o dia do Senhor, porque está nos seus mandamentos. Quinto, Deus orienta-se pelo que a Bíblia ensina, ou seja, a igreja de Deus ela deve se orientar pelo que a palavra de Deus ensina. Sexto, a igreja de Deus ela sustenta um dinâmico e uma tríplice programa de evangelismo. A igreja ela sustenta um programa dinâmico e um tríplice programa de evangelismo. Sétimo, a igreja de Deus anuncia o juízo iminente, que Jesus irá voltar, que eu e você estamos sujeitos a um julgamento e precisamos nos preparar hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. E oitavo e último ponto que identifica a igreja verdadeira de Deus aqui na terra é a igreja do Senhor. A igreja verdadeira de Deus ela prega com poder acerca da volta de Jesus. Esses são um dos critérios, uma das características, na verdade, da igreja do Senhor aqui na terra. Segundo o que você estudou hoje, querido, segundo o que você aprendeu hoje, o que é que eu e você devemos fazer? Primeiro, unir-se à igreja verdadeira do Senhor. Você quer se unir à igreja verdadeira do Senhor? Siga os passos que eu acabei de falar para você através do Espírito Santo. E aí você vai encontrar a igreja do Senhor. Encontrando, una-se à igreja do Senhor. Segundo, permanecer neste caminho. Devemos permanecer, não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa, como é que eu posso te dizer? Às vezes as pessoas vão, através das dúvidas, as pessoas vão fazer nós duvidarmos da nossa fé. Mas devemos permanecer até o fim. A palavra de Deus ela diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Precisamos perseverar, precisamos permanecer até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro e último que eu e você devemos fazer devemos pregar a mensagem verdadeira. A mensagem verdadeira. E onde é que eu encontro essa mensagem verdadeira? É na minha igreja? Não. Onde é que eu encontro a verdade verdadeira? É nesse estudo? Também não. Aonde é que eu encontro, irmão, a verdade verdadeira? É nas minhas palavras? Não. Eu vou te dizer. João, no capítulo 17, o verso 17, o próprio Cristo nos ensina, o próprio Cristo nos aconselha, ele diz: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, nós encontramos a mensagem verdadeira na palavra do Senhor. Só precisamos estudá-la, só precisamos pedir sabedoria ao Espírito Santo para que ele venha nos dar o discernimento e para que o Espírito Santo nos ajude a entendermos e que o Espírito Santo também nos ajude a ficarmos, a guardarmos no nosso coração não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos enxergar, aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos abandonar, aquilo que nós precisamos ouvir. É isso que eu e você, assim que eu e você devemos estudar a palavra de Deus. Devemos estudar a palavra de Deus como não assim diz o pastor, mas como assim diz o Senhor. Se o Senhor disse, eu tenho que obedecer, porque antes importa é obedecer a palavra do Senhor do que a palavra de homens. Que Deus te abençoe, queridos.
Eu quero deixar uma decisão para você. Você crê que Jesus fundou a igreja de Deus? Você crê que Jesus fundou a sua igreja? E você deseja unir-se à igreja do Senhor e permanecer firme, fiel até o fim? Se você quer, eu quero orar com você. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, obrigado pelo estudo dessa tarde. Obrigado por mais um estudo que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela minha vida e pela vida dessa pessoa que aqui está ouvindo, Senhor. Fale poderosamente ao coração dessa pessoa. Se essa pessoa tem alguma dúvida ou tinha alguma dúvida, que o Teu Santo e Bom Espírito possa, Senhor, fazer ela compreender a Tua palavra. Que ela nesse momento venha ter o discernimento, para que ela venha tomar a decisão, Senhor, que não vá agradar ela, que não vá agradar ele, que não vá agradar, Senhor, o ser humano, mas que vá agradar o Senhor, porque antes importa obedecer ao Senhor do que obedecer a homens. Ajude-nos a cada dia, Senhor, com esse trabalho aqui no YouTube, e que esse trabalho, que esse canal, ele não venha a ser um canal, Senhor, de discórdia, um canal de discussão, mas venha a ser um canal de propagação do Teu Evangelho a cada dia aqui nessa terra. Perdoa os nossos pecados, dai-nos a Tua paz e nos ajude a cada dia a permanecermos firmes na Tua palavra, o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado, querido. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse estudo, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe. Você vai estar me ajudando no crescimento desse canal. Dê um like. Se você gostou, dê um like. Dê um joinha lá no sino, lá, toque o sino de notificações. E outra, inscreva-se no canal. Quando você faz isso, você está me ajudando no crescimento desse canal. Você está me ajudando a levar essa mensagem a outras pessoas que precisam ouvir sobre a volta de Jesus, precisam ouvir da verdade de Deus aqui nessa terra. E lembre-se, ao você fazer isso, você também vai estar me ajudando a cumprir o último sinal da volta de Jesus aqui na terra, que está escrito lá em Mateus capítulo 24, verso 14, que nos diz assim: e quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, a testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que Deus te abençoe. Amém.